Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Entre Nós. Eu sou o Kevin e hoje iremos tratar de um assunto muito importante, que é a carreira profissional. E se você quer entender como que esse universo funciona, fique ligado. Mas antes, vamos para as notícias universitárias. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Olha só, nesse mês de outubro está acontecendo uma campanha muito legal aqui do Mackenzie, que é o tratamento contra o câncer de mama. Durante o tratamento, a queda de cabelo pode abalar a autoestima e o lenço, mais do que acessório, vira um símbolo de força e coragem. Então, participe dessa ação doando seu lenço aqui para as mulheres que estão em tratamento contra o câncer. As doações podem ser feitas até o fim do mês nas portarias do campus Higienópolis ou na recepção da rua Itacome. Vale lenço novo ou em ótimo estado, mas lembre-se dele estar em ótimo estado e limpo. Participe e ajude a espalhar beleza, amor e confiança. Estão abertas também as inscrições para o Prêmio Popeye 2025. A competição reconhece os projetos mais criativos de arquitetura comercial, visual merchandising e a comunicação do ponto de venda. Os alunos do Mackenzie podem participar da categoria Retail Future, voltada para os universitários. O desafio é desenvolver soluções inovadoras para o varejo alimentar, com base no briefing da Mondelez Brasil. As inscrições vão até o dia 31 de outubro pelo site prêmio.popeyebrasil.com.br. Uma oportunidade para mostrar talento, inovar e turbinar o seu portfólio. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Nosso entrevistado de hoje é Alex de Paula. Ele começou sua trajetória profissional aos 14 anos no Grupo Klabin, onde iniciou como office boy e chegou ao cargo de vendedor sênior. Ligado à área comercial, construiu sua carreira com base em relacionamentos e atendimento próximos ao cliente. Há 20 anos, atua no Grupo VIP, onde é gerente e mantém contato direto com os clientes, prezado pela cordialidade e parceria. Além disso, é sócio na empresa Leskes, no segmento PET. Seja muito bem-vindo, Alex. Bom dia, Kevin. Como é que você está? Bom dia, tudo bom? Bem. Muito prazer. Interessante sua história, que logo cedo, aos 14 anos, você já está nesse ramo. E como que é? Você poderia contar mais um pouquinho pra gente como que é trabalhar cedo? Como foi trabalhar desde cedo? Como mudou sua perspectiva em relação à sua vida pessoal? Perfeito. Eu acredito que eu herdei um pouco isso do meu pai, né? Ele começou trabalhando com 11 anos na roça, então ele teve uma infância super difícil e ele sempre colocou na minha cabeça e na da minha irmã que a gente precisaria trabalhar cedo para que a gente pudesse conquistar as coisas, né? Eu sei que hoje é um pouco diferente do que os jovens acabam adotando, né? Eu tenho filhos jovens também, um de 21 anos que faz universidade nos Estados Unidos e ele é intercambista de futebol, e outro que pratica luta e tem 19 anos e é daqui do SPM, onde eu também estudei. Por falar nisso, eu sou ex-mackenzista, né? Tenho um orgulho muito grande de ter estudado aqui. O Mackenzie, ele é referência, muito top o Mackenzie. Exatamente. Pra você ter ideia, antigamente, a gente, para pegar mensalidade, tinha que falar o CRM. Ainda existe CRM aqui? Não, eu até então, eu sou o primeiro semestre, sou novato, até então que eu sei, não. Agora é o RA, mais fácil, acho que tá mais acessível, também não tenho certeza. Sim, pra você ter ideia, o número da minha carteirinha é 492-66594. Ou seja, o 492 significa que eu sou da turma de 1992, aqui do Mackenzie. Então é um orgulho muito grande estar de volta aqui em casa. Nossa, tem um tempinho já então que você se formou, né? Tem. Então, mackenzista, ó, aqui um ex-mackenzista.
Então, ou seja, foi desde muito cedo, você já foi instruído pelo seu pai, já teve uma base assim. Porque é importante a gente ter isso. Como que você enxerga que a influência do seu pai foi fundamental, então, na sua carreira para você ser quem você é hoje? Foi, exatamente. Só que, por um lado, ele gostaria que eu seguisse a linha da mecânica, na qual ele era mecânico de manutenção no Grupo Votorantim. Só que eu nunca tive aptidão para isso. Então, o que eu gostaria de passar para os jovens de hoje em dia é que sigam os seus sonhos. Meu pai ele me ensinou que eu deveria começar a trabalhar cedo, que eu deveria construir minha própria história e galgar o meu próprio lugar, chegando aonde eu desejaria. Sim. Em contrapartida, o meu sonho não era compartilhado pelo meu pai. Então, eu tinha que fazer algo que eu sentia aptidão. E, de princípio, eu escolhi ser office boy, né? Onde eu iniciei no Grupo Klabin. E, posteriormente, eu fui galgando posição. Eu sempre acho que a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ser esperto em muitas ocasiões, mas a gente não pode perder duas coisas, né? A essência da educação. Com certeza. E ser esforçado. Ter bom ânimo é, assim, fundamental. Para qualquer ramo que você queira seguir, tem que ter um bom ânimo e fazer as coisas com amor mesmo, igual o professor falou. Quando a gente faz as coisas com amor e focado no que a gente quer, a gente tende a decolar. Porque o amor, ele torna as coisas mais, como posso dizer, mais tranquilas de você fazer. Não fica com peso. Não fica com, sabe, nossa, preciso fazer. Nossa, faz mais leve, de um jeito mais tranquilo e suave. Eu peguei esse conselho para mim de coração e agora tendo mais perspectiva a fazer as coisas com amor mesmo, nas coisas que eu tento fazer. Então isso é fundamental. E como que funciona, assim, a área de... Como funciona, assim, a área de... área comercial de relacionamentos? Aproveitando já que você citou. Claro. Eu sempre vejo que a área comercial ela é constituída por uma coisa básica, né? Então, existe um filme com Jim Carrey, que ele se chama Assim, Senhor, né? Então, ele procura sempre falar sim para as coisas possíveis, ou até inimagináveis. Ele sempre trabalha dessa maneira. Eu não digo que a gente tem que falar sim para tudo, mas eu tento minimizar o uso do não. Então, onde eu posso falar sim... Onde pode falar sim... Eu tento ver alguma alternativa. Então, antes de falar o não, cruzar os braços e falar eu não posso fazer nada, eu acho que a gente sempre pode dar um passo para conseguir fazer alguma coisa. Com isso, você acaba transmitindo confiança e conquistando o respeito de quem você está tratando. Mas quando você fala tentar ao máximo dizer não, nesse caso, você já se viu em alguma situação assim complicada que era para ser mais rígido, diga-se de passagem, você conseguiu achar uma solução para isso? Sim, perfeitamente. O que eu digo é que eu sempre procuro não falar não, né? Não falar não. Então, eu sempre vou procurar uma alternativa de encontrar um caminho viável para que eu possa, pelo menos, mostrar que eu dei um passo adiante de uma negociação. Então, estamos nós dois aqui, numa mesa de negociação. Se você me recebeu, eu entendo que você tem a pretensão de me ouvir e, consequentemente, vai depender de mim se eu vou conseguir vender para você. Então, eu considero que eu já tenho 50% do caminho andado. Tá? Sim. Os outros 50% vai se tornar eu entender a tua necessidade e o que eu posso oferecer. Mas nem sempre o que eu posso oferecer de cara é o que você precisa. Eu acho que é aí, nesse momento, que entra a figura do homem do vendedor, o homem de vendas. Eu preciso primeiro olhar para você, te ouvir mais, entender as suas necessidades antes de oferecer qualquer coisa. Eu acho que esse é o grande segredo. Senão eu posso despejar uma série de coisas aqui que vai entrar num ouvido e sair pelo outro. Não vai ter utilidade nenhuma para você, porque eu não atingi o ponto onde você precisa de ajuda ou de cooperação. Então, mercado comercial, então, demanda muita cordialidade mesmo. Perfeitamente. Demanda você ter ali um foco e, claro, dialogar muito bem. E olha, eu te digo mais uma coisa, viu? Eu fazia aulas de psicologia aqui no Mackenzie e eu te digo que não era minha praia, eu não curtia muito.
Mas se soubessem a importância que se tem em você prestar atenção, fazer a análise comportamental das pessoas para entender qual é a necessidade de cada um e saber até onde você pode chegar. Eu já li um livro disso que fala muito sobre negociações. A gente, minuciosamente, a gente tem que prestar atenção naqueles detalhes que geralmente a gente passa despercebido. Linguagem corporal muito importante, o jeito que a gente se comunica mais importante ainda, porque a gente consegue analisar pelo estado da pessoa se ela tá ou não satisfeita, se tende a fechar ou não o negócio. Você concorda comigo? Perfeitamente, é dessa maneira. E olha, em muitas situações a gente chega para uma reunião sem saída. Você fala, eu não tenho o que fazer aqui. Mas você pode ter certeza de uma coisa, Kevin. Quem está te chamando para conversar, ele vai te dar informação para que você consiga sair. É ele que vai dar a resposta para você. Apenas você só tem que ouvir mais, prestar atenção mais e saber para onde ele está direcionando para você seguir. Interessante. Então você não fica ali sem uma resposta. Não. Você já vai direto ao ponto mesmo. Não tem, vou lá, medo de sair sem uma resposta, sem um contrato, sem uma coisa. Ou seja, no mercado comercial acontece... o foco mesmo é deixar a satisfação do cliente. Você fala, acha que é isso? É, né? Entenda da seguinte forma, né? O mercado tem um comprador e um vendedor. E os dois têm que se encontrar para fazer um negócio. Então, se a gente está frente a frente, os dois têm a mesma pretensão. Um só comprar, o outro vender. Então, a gente já tem 0,5% ou 50% do caminho andado. Então, o que a gente tem que fazer é chegar num consenso entre o que eu posso oferecer e o que você pode receber. Não necessariamente o que eu queira é o que você quer. Mas, para isso que entra a figura do vendedor para fazer o interface de quais as possibilidades e despertar o interesse naquilo que você de fato precisa. Ou aquilo que você entenda como um valor agregado ao que você vai comprar, ou uma relação de confiança. E aí que vem a segunda etapa, porque depois da venda realizada, o que o pessoal fez? Na hora de vender é fácil, e depois, picou a mula, sumiu. E isso não pode existir. Ele tem que entender, o comprador tem que entender que quando ele tem algum problema, ele tem que lembrar de você, porque você é a solução do negócio. Sim, inclusive um dia minha mãe foi comprar um móvel e um rapaz falou pra ela, eu não quero só que você venha aqui e compre um móvel, eu quero que você compre, que você volte de novo pra fazer negócio com a gente. Ele falou bem isso e aquela frase me marcou, porque geralmente, principalmente pessoas que têm má fé, utilizam disso, por exemplo, vou fechar só aqui agora, já vou sair no lucro, então... Dane-se, agora estando com o meu. Então, o mercado comercial, então, ele é uma parceria, pode dizer que é uma parceria que os dois lados têm que sair por igual, satisfeito. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Interessante. É isso mesmo. Eu nunca não sabia muito direito sobre o mercado comercial. Interessante. E uma coisa interessante, viu? Para tudo na nossa vida, a gente tem que seguir uma tendência oriental. Ou seja, escutar os mais velhos, porque eles sempre têm alguma coisa para transmitir. Ele normalmente já passou por uma situação que você vai enfrentar, ou que você enfrentou poucas vezes, e você não tem uma aptidão para chegar à conclusão de falar, esse é o melhor caminho. Você vai sentir um momento de cada coisa. Mas você acredita que... Olha, eu te digo que em quase todos os casos que eu tenho uma dúvida muito grande em saber como que eu tenho que conduzir uma determinada negociação, eu ligo para algum guru. Normalmente são pessoas mais velhas do que eu, que podem me ajudar com alguns conselhos. Não necessariamente o que ele vai falar é o que eu vou seguir, mas às vezes dá um insight e fala, eu não tinha pensado por esse caminho. Então, é bem interessante, porque minha mãe sempre fala, escuta os mais velhos, né? Escuta as pessoas mais experientes. E é verdade isso, porque as pessoas... que estão mais avançadas já têm experiência que a gente mais novos assim não passou ainda. Então a gente já tem uma ideia. Quando a gente for fazer, já tem uma noção da realidade do que acontece. E aproveitando, é muito difícil se manter nesse mercado, você que já está aí 20 anos. Na verdade, eu estou numa única empresa há 20 anos, eu fiquei 16 na outra. Então, somando as duas, eu tenho 36 anos de vendas. Então, assim, uma trajetória longa, né? Se considerar que eu fui office boy durante uns 2, 3 anos, aproximadamente, então tenho mais de 30 anos de vanguarda na área de vendas, ou como assistente ou como vendedor. E agora eu dei início a uma nova jornada, né? Eu montei uma nova empresa, ela se chama Lesques, né? Ela vai remeter a cachorro, como se fosse o nome parecido dos meus concorrentes, Whiskas, sabe assim? Que você vai poder falar e lembrar do apelo de chamar o cachorro ou do gato.
E com isso eu considero que eu vou ter que me tornar um pouco mais vendedor novamente. É uma área que eu estou iniciando. Eu tenho um sócio que me auxilia e ele conduz conhecendo bem o segmento, e eu estou navegando nessa praia recentemente aos 51 anos. Uma dúvida, a Leskis é uma empresa sua? É minha. Então você é empreendedor, então. Exatamente. Eu sempre tive sonho de ser empreendedor, então eu já vendi caixa para pizza, eu já vendi roda de alumínio, eu já construí casa. Então eu sempre pensei que empreender se torna uma arte de vender também. Então agora esse é o meu novo sonho. É uma empresa que está saindo do papel, ela inaugura agora em dezembro, fica na Várzea Paulista. E é um produto de super aceitação, porque nós já fizemos testes sensoriais e ele indica que vai ser um grande sucesso. Mas desculpa, é do que sua empresa? Alimento úmido. Alimento úmido, pet. Ração úmida. Minha avó mora em Várzea Paulista. Mora? No Jardim América. Inclusive eu tô de ir lá ver ela, saudade. Então você passa lá para me passar. visitar. Você vai adorar conhecer a Leskis, é a estrutura que a gente montou. Interessante, de gato, comida para pet, legal. Então a gente vê que ser uma pessoa aberta com seus clientes tem muitos momentos que eles acabam não entendendo o que você tenta passar para eles, e como você lida com essa dificuldade, assim, de às vezes tentar passar uma mensagem pro seu cliente e ele não entender. Tá legal. Eu acho que a grande questão de hoje em dia é que a gente se preocupa mais em responder com os dedos, né, teclando, ao invés de pegar o telefone mais à moda antiga. E nada como uma boa conversa para a gente chegar na conclusão do que de fato, lembra lá no passado, né? Olha, você precisa entender a necessidade de quem está solicitando. Então, cada interlocutor ele tecla de uma forma, e nem sempre a maneira que ele teclou é a maneira que eu estou compreendendo. Então, ao invés de se prolongar um assunto e você deixar uma fumaça virar uma labareda, eu opto por pegar o telefone, fazer uma ligação e entender de fato qual é a necessidade onde eu posso ajudar. Nem que eu fale assim, você citou um exemplo, né? Falou assim, mas tem situação difícil que você já entrou. Várias situações. Só que eu sempre procuro entender, falo, olha, se eu tiver que te responder agora, é muito difícil. Mas você saiba que eu vou fazer alguma coisa. Eu já tenho um caminho pensado. Eu preciso que você me dê apenas um tempo para que eu consiga pôr o meu plano em ordem. A agenda é muito corrida, assim? Totalmente. Totalmente. Então, aí fica... Dependendo da demanda, acaba que você não consegue dar atenção para a pessoa na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Aí também tem que conversar com a pessoa para ela entender, né? Olha, quando eu estou de frente com alguém, eu estou concentrado nela e eu vou me esforçar para resolver. Então, toda a atenção é da pessoa. Ah, sim. É tudo contato assim, ó. É presencial. Não tem contato, por exemplo, via e-mail? Eu tenho contato via e-mail, eu tenho contato online, por vídeo, WhatsApp, de várias formas. Mas quando eu estou conversando com alguém, eu estou me dedicando a ela. Então, a atenção tem que ser dela. Eu tive um chefe que ele me ensinou a definir o que era urgente do que era prioritário. E isso eu sempre coloquei em prática. Então, eu posso estar fazendo uma coisa que é muito urgente, mas se eu tenho uma outra situação que ela cai de paraquedas, que eu percebo uma urgência maior, eu tenho que parar o que eu estava fazendo e atender outra demanda. Sim. Por mais que falasse, mas quando você for voltar para a sua atividade anterior, você vai esquecer, você vai ter que recapitular. Vou. Mas eu tenho que entender qual é a urgência de cada um. Esse filtro, ele é muito importante. Interessante. E aproveitando que a gente está falando de relacionamento, você acha que isso qualquer pessoa pode exercer ou demanda um dom, uma especialização, ou vai da trajetória da pessoa, crescimento gradual? Como que você enxerga isso? Quando eu iniciei, eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim para mim que eu não tinha um pingo de aptidão para trabalhar em vendas, que eu era muito tímido, eu era muito calado, eu conversava com os meus amigos, eu brincava, mas quando eu tinha que ter um relacionamento interpessoal com as pessoas, eu acabava me mastigando, me segurando um pouquinho. E dessa forma eu percebi que algumas coisas eu poderia trabalhar, ou seja, o que se fala de vendedor antigamente? Vendedor é todo enrolão. Não, não é verdade. O vendedor do passado, ele poderia contar mentira, mas hoje em dia a tecnologia está nos nossos dedos, então não tem como a gente ficar contando mentira. Outra coisa, o vendedor é o contador de piada. Eu não sei contar piada, eu sei contar história, então eu gosto de contar casos. Esses estereótipos que tem também, né? Exatamente. Então era assim, o vendedor quando ele chega à tarde, pela manhã, é porque ele perdeu a hora, e quando ele sai mais cedo é porque ele ia ter atividades extras. E não é verdade isso. O vendedor trabalha tanto quanto qualquer pessoa. A única coisa é que ele tem liberdade de horário. Só.
Interessante. E agora falando um pouco da sua vida acadêmica, universitária, como que foi, assim, no período universitário para você, que fez faculdade aqui, mais ou menos 30 anos já, né? Igual você falou? Já, exatamente. A diferença, sim. Eu trabalhava em Jundiaí e eu tinha que chegar aqui, eu acho que o meu horário de entrada era 18h55, ou era 6h30, eu acho que era 6h30. E eu sempre chegava quase às 7 horas. Eu saía de Jundiaí. Gente, Jundiaí é longe, tá? É longe. Jundiaí para cá é longe, viu? É longe, então eu levava quase 1h30 para chegar até aqui. Então eu tinha que sair um pouquinho mais cedo, porque eu não aguentava de sono. No dia eu ia dormir por volta da meia-noite e eu chegava e eu tinha que levantar por volta das 5 da manhã. Então eu dormia pouquíssimo. Então de fato eu contava assim, sabe, Kevin? Olha, eu vou ter que levantar, hoje já é terça, hoje já é quarta, hoje já é quinta, a semana está acabando. E tinha que ser dessa forma mesmo, porque foi Tudo muito bem difícil trabalhar e estudar. organizado, né? Tinha. Minha mãe fazia um lanchinho pela manhã para mim, era um pão com hambúrguer de frango. Olha, quando ela colocava o hambúrguer aqui, não dá para ver na imagem, né? Porque a gente tá em rádio, tá certo? Mas olha só, o hambúrguer desse tamanho, no fim do dia, ele era um negocinho desse tamanho, assim. Você não enxergava nada. Mas era o que eu podia fazer. Eu não tinha dinheiro para comprar lanche, mas eu sabia que eu seria um orgulho para os meus pais e para mim também se eu conseguisse me formar. E foi isso que eu fiz, então, através de muita dedicação. Então, depois de Mackenzie, eu fiz um MBA num concorrente de vocês, na SPM, que eu também amo de paixão. Então, amo o Mackenzie, amo a SPM, que são escolas maravilhosas. Tá certo. Então, é interessante, porque Jundiaí realmente fica muito longe, igual você falou, então tem que querer muito. Tem que querer muito. Eu tenho um colega na minha turma que ele vem lá da cidade de Tiradentes, estuda na USP e no Mackenzie ao mesmo tempo. Então eu falo, tem pessoas que a gente vê que quer muito e a gente, tendo contato com pessoas assim, a gente quer ainda mais. Porque a minha realidade é difícil, a realidade de todo mundo é difícil, mas a gente tem que querer crescer na vida. Não é fácil, mas quando a gente quer, a gente luta e tem que se esforçar. O Kevin, sempre tem alguém com um sonho mais difícil do que o nosso, né? Sim. A gente vivendo o nosso problema, a gente acha que o nosso é o maior do mundo. Mas, gente, não é. Sempre tem um sonho mais difícil de ser alcançado, ou sempre tem alguém que acaba se esforçando um pouco mais. É só a gente olhar um pouquinho de lado e vai ver, não é verdade? Com certeza. Quando eu pensava, meu Deus, mó difícil pra mim estar na faculdade, 1h30 pra chegar lá, e depois que eu vi que tem pessoas que têm 2h30, 3 horas pra chegar aqui, aí dá aquele, meu Deus, será que eu sou ingrato? Será que eu sou isso? Mas aí a gente realmente percebe que com o passar do tempo a gente se acostuma, esse tipo de adversidade acaba sendo mais normalizada assim na nossa vida, diga-se de passagem. Exatamente. Quando eu era quando eu era jovenzinho, eu entendia que a vida de estudar era muito difícil. E eu não via a hora de trabalhar para não ter mais que estudar. Só que o estudar é um aprendizado contínuo. Então a gente não deixa de estudar. Eventualmente você deixa de frequentar a escola, mas a gente não deixa de aprender. Com certeza. A gente tem que, além da faculdade, às vezes eu pego algum trabalho para fazer, que eu fico, meu Deus, será que eu não vou acabar nunca? Mas eu penso, não, mas isso é pro meu crescimento. Se o professor passou, é pro meu crescimento, é pra minha capacitação. Por isso que eu falei, quando o professor deu aquele conselho, quando a gente faz as coisas com amor, tende a ser mais prazeroso e melhor. E até questão de saúde mental também, as coisas ficam até mais leves de ser realizadas, as atividades. Ah, perfeito. Inclusive, quando eu estudava aqui à noite e eu tinha que trabalhar durante o dia, não se esqueça que o Mackenzie é uma universidade que exige bastante, ele quer capacitar muito bem os seus alunos. Então, a gente tem trabalho e tem provas para fazer, e tem que estudar também. Muitas provas, tive uma hoje. Muitas provas, muitas tarefas, enfim, mas isso é tudo voltado para um bem comum, um bem seu, um bem da sua turma, enfim. Mas você tem que ter o entendimento disso, né? Eu tenho que ter o entendimento, ainda mais eu como um futuro jornalista, os professores indicam bastante, eles falam, pessoal, faz um portfólio, eles dão muito conselho, recomendam muito livro pra gente ler. Tá no muito bom caminho, parabéns, Kevin. Eles recomendam iniciação científica, eu pretendo fazer também. E aí o pessoal fala, se a gente fica no básico, só o que a faculdade pede ainda, tranquilo, legal, vai ser bom. Mas se a gente for além, a chance da gente decolar na carreira é, assim, enorme. Kevin, você falou uma coisa importantíssima que eu falo para os meus filhos. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Se todo mundo for fazer a mesma coisa ou com a mesma intensidade, não tem diferencial de ninguém.
As pessoas vão dizer que alguns se diferenciam por sorte, ou porque tem sorte, outros por capacidade, por esforço. E eu penso dessa forma, quanto mais a gente se esforça, mais a gente se diferencia dos demais, o nosso irmão ele pode ser o nosso concorrente. Não é que a gente diretamente vai puxar o tapete de ninguém. Não é nada disso. Mas se você se esforça mais, é uma percepção que as outras pessoas têm também. Então, é igual aquele ditado, né? Quando a gente olha para a grama do vizinho, é sempre mais verde. Então, quando a gente reflete um pouco e começa a olhar para a nossa vida, a gente tem que colocar as coisas no eixo para conseguir e avançar na vida, avançar como pessoa, como profissional, enfim. Eu não sei se você já teve essa dificuldade psicológica no tempo da faculdade. Acredito que sim, todo estudante passa por isso. Mas quando a gente entende, quando a gente... o nosso autoterapeuta, igual tem um livro que o pessoal indicou pra gente, pra você mesmo ser seu terapeuta. Então, quando a gente começa a refletir sozinho mesmo, em frente ao espelho, em momentos difíceis, a gente percebe que, calma, respira, vai dar tudo certo, tem muito tempo para você se formar, tem muito tempo para você fazer isso, fazer aquilo. Então... Eu acho que na minha época talvez fosse um pouquinho mais complicado, ou talvez até um pouco mais simples, apesar de complicado, pelo seguinte, né? A gente não fazia tanta análise de doenças comportamentais de mente, a ansiedade não era tão grande, e a gente acabou herdando isso com a pandemia e com a tecnologia. O corpo, o ser humano, né, a nossa mente, ela não é preparada para receber tantas informações ao mesmo tempo e tantas mudanças de rota. A gente acaba saindo um pouco do eixo. Então, com isso, vem os transtornos que a gente acaba enfrentando, né? Depressão, ansiedade. E olha, você falou uma coisa importantíssima também, viu? A gente ter a cabeça em ordem, saber para onde quer chegar, é super importante. E outra, respira. Você também falou super bem isso daí. Respira, avalia direitinho o que você tem que fazer. Se coloca no olho do furacão, não como sendo um problema, mas sim qual solução que você vai encontrar. Aliás, os grandes capacitados, eles se diferenciam das dificuldades que eles enfrentam e das soluções que eles conseguem encontrar. Com certeza. A gente busca soluções sempre bom. E falando mais um pouquinho agora da sua carreira profissional, você, voltando lá à sua infância, aos seus 14 anos, o office boy, assim, na sua vida, como que foi isso? Você teve apoio da sua família, do seu pai? Voltando mais, não só do seu pai, assim, mas como que você lidou consigo mesmo quando você estava indo nesse primeiro trabalho? Porque 14 anos é uma idade muito nova, assim. Sim. Como que você lidou? Eu pensava da seguinte forma, eu vou ter contato. Eu não pensava em ser vendedor. Eu não sabia o que eu queria ser com 14 anos. Também não sabia que faculdade que eu ia ter pela frente, ou qual curso que eu ia querer encarar. Mas eu sabia de uma coisa, que se eu tivesse contato com pessoas, se eu me mantivesse uma pessoa educada, ponderada, eu ia conseguir extrair o que tinha de melhor de cada pessoa com quem eu conversasse. Então eu fui aprendendo um pouco com cada área que eu passava para fazer a entrega de encomendas. Deixa eu te falar, Kevin, não era fácil não, tá? Porque eu carregava uma mochila no lombo de mais de 20 quilos. Ela pesava a segunda pela manhã para entregar documentos na fábrica inteira. Mas para mim isso nunca foi um problema. Eu achava tudo super divertido, eu conversava com muita gente, mesmo sem saber que eu gostaria de ser vendedor. Um dia isso aí acabou forjando a minha carreira. Ou seja, office a boy, minha personalidade. Office boy atua com vendas também? Perfeitamente. Né? Atua com vendas, então. Interessante. Então, você já era só seu dom mesmo. Porque o que a gente fala de vender, né? Não necessariamente você sabe, você tem que saber muito bem o produto que você vai vender. Você tem que ser catedrado naquilo que você quer oferecer. Você tem que ser convincente. Mas a gente não pode esquecer do relacionamento. Tentar entender como são as pessoas para que a gente possa falar qual é a nossa necessidade. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas enfim. Por fim, você poderia dar uma palavra para quem está no ouvido e pensando em futuramente seguir esse mesmo ramo que você atua? Perfeitamente. Olha, coloque o seu objetivo em prática e tente fazer algo um pouco diferente do padrão. Hoje, a gente tem acesso a universidades, antigamente era algo raro. Hoje a gente tem o inglês na palma da mão, né? O idioma inglês na palma da mão, que antigamente também não era de fácil acesso. Então a gente tem que se dedicar, tem que se esforçar e falar, olha, eu quero vencer na vida, eu vou conseguir alcançar. E para isso depende uma coisa, de si, do seu esforço.
Porque aí a vida vai te conduzir para um caminho árduo no início, mas depois ele vai ser suave no fim. Então você acredita que sorte, deixa a sorte pra lá e faz o teu, né? Faça acontecer. Faça o teu, faz acontecer. É. Eu quero te agradecer, Alex, por compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, um pouco da sua trajetória desde muito novo. E é isso, muito obrigado. O programa de hoje está chegando ao fim, pessoal. Mas, antes de encerrarmos, quero agradecer a todos que estão aqui no ouvindo e assistindo. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @MacEntreNós, no Instagram, no TikTok e no Spotify. Exatamente. Agora você pode escutar o podcast do Entre Nós em qualquer lugar que você quiser. Até no podcast. Obrigado.